A gente está com uma proposta de ensino dos profetas da Bíblia, né? A Comunidade Ágape. Então está com essa proposta de ensino e nós estamos no profeta Zacarias. Já estudamos muitos profetas. Zacarias é o penúltimo, né? Que o próximo é Malaquias. Isso, o próximo é Malaquias. E o pastor tá dando o livro de Zacarias. E só que o pastor sentiu a necessidade da gente trazer um entendimento sobre 2 livros que são contemporâneos. Na verdade, tem Esté também, que não é tão contemporâneo, mas como se fizesse parte desse tempo. Então, hoje está falando sobre o livro de Esdras e sobre o livro de Neemias. Para fazer assim, eu vou trazer uma introdução, para como se fosse acoplar no estudo de Zacarias que o pastor tem dado às terça-feiras. Então, a gente vai estar meio que revezando. Uma terça-feira ele vai trazer Zacarias, na outra terça-feira eu estarei falando um pouquinho de Esdras e Neemias. E assim, hoje eu vou trazer uma pequena introdução, tá? Só um pouquinho daquilo que depois a gente vai entrar mesmo nos livros. Hoje é só uma pequena introdução. Então, amados, o livro de Zacarias é um livro de pós-cativeiro. Ele, né, eu não vou falar de Zacarias, mas para a gente poder entrar um pouquinho em Esdras e Neemias. A gente sabe da história que quando Deus chama lá Abrão, na verdade, ali o Senhor faz ali para que ele entenda que a partir dele seria feita uma grande nação e nasce o povo de Israel e o povo de Israel pecou, teve reinados, né? Depois do reinado veio a divisão do reino do norte, do reino do sul, né? Quando Salomão morreu e seu filho, né, Roboão e Jeroboão, né, aquela briga ali, e aí houve uma divisão do reino do norte e do reino do sul. O reino do norte, ele praticamente extinguiu, e o que permaneceu ainda foi o reino do sul. Mas o reino do sul foi levado em cativeiro para a Babilônia, e ali na Babilônia não ficou só sob o domínio de Babilônia, veio os medos e os persas. E o que aconteceu com esse cativeiro? O povo ali ficou tudo junto e misturado. O cativeiro foi diferente da questão que aconteceu lá no Egito, quando o povo foi aprisionado mesmo. O cativeiro não, os jovens eram tidos como prisioneiros para servir ao rei, como Daniel. A gente já leu a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, que eram os príncipes lá que vai trabalhar dentro do próprio palácio. E quando chega um determinado momento, que o Senhor já tinha prometido, o povo voltaria do pós-cativeiro. Nessa volta do pós-cativeiro, muitas pessoas voltaram e muitos ficaram lá mesmo na Pérsia, lá no cativeiro, porque adquiriram riqueza, fizeram famílias e ficaram lá. E é sobre esses 2 homens que eu quero falar nesse pós-cativeiro. O livro de Esdras, né, apesar dele estar no comecinho da Bíblia, praticamente, está depois de Crônicas ali, né, que a gente às vezes acha que a Bíblia ela foi montadinha cronologicamente, mas não. Elas têm livros que são junto, né? Igual Jó. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó é contemporâneo de Abraão. E Jó está bem lá, junto com os livros poéticos. Então, para a gente ter uma ideia. Nesse pós-cativeiro, quando o Senhor trouxe uma profecia de que restauraria a Jerusalém, que estava destruída, né? Tanto os muros como o templo, né? Como tudo que fazia parte de Jerusalém, 2 homens são levantados. Um é Esdras e um é Neemias. O livro de Esdras e Neemias, provavelmente, acredita-se que foi escrito por Esdras. Esdras, ele era sacerdote e escriba. O que o escriba fazia? Além de transcrever, que era algo que era compilado, né, sobre as leis, ele ainda era mais ainda. Ele, além de
transcrever, ele tinha a missão também de corrigir, porque lá na língua, né, que foi escrito, uma letra no lugar errado, uma letra mudava todo o contexto daquela palavra. Então, Esdras era uma pessoa extremamente zelosa com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor trazia. E Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Então, esses livros são tidos, até, né, eu fiquei estudando, são tidos como se fosse livros gêmeos. Sabia disso? Livros gêmeos, porque um completa o outro, um traz uma visão e o outro traz a outra visão. Porque o que acontece? Qual a visão que Esdras tem? Qual a visão que Deus levanta a Esdras? A restauração do templo, a restauração das leis, a restauração do povo voltar-se para Deus pela lei. E ele era extremamente zeloso. Qual foi por que Neemias foi levantado? A restauração dos muros. Parece ser uma coisa só, mas são duas coisas distintas. Uma tinha a ver com a ordem espiritual, com a volta ao culto, com a volta ao arrependimento, com a volta da reunião solene do povo, em buscar ao Senhor, porque quando o povo foi levado cativo, misturou tudo. Eles assimilaram muitas coisas, ficaram tudo misturado, até mesmo com os deuses de lá, com os deuses dos medos, dos persas, dos babilônios. Então Deus assim levanta esses homens para restaurar duas coisas principais da vida de um ser humano, que é o culto a Deus, que é a razão pelo qual nós fomos criados, e a restauração da cidadania, de um povo que foi escolhido para ser um povo único, um povo de Deus, separado de todos os outros povos. O povo que tinha leis, o povo que tinha ordem, o povo que tinha o cuidado de Deus, o povo que sabia a quem pedir. Não tinham vários deuses como tinha na Babilônia, como tinha os outros, mas Deus levantou realmente o povo os israelitas para que tivesse esse entendimento. Então, quando a gente for estudando nesse tempo, a gente vai falar muito desses dois livros, né? Sobre como o Esdras foi levantado, como Neemias foi levantado. E assim, uma palavra que ficou no meu coração hoje, quando eu estava preparando essa palavra, esse estudo. Na verdade, eu estava ouvindo, né? Eu ouvi bastante sobre eles dois. Uma coisa que ficou no meu coração foi estar disponível e ser disponível, estar disponível, aceitar o chamado de Deus. A questão do eis-me aqui. Porque os dois estavam bem. Vou usar uma expressão aqui, vou falar igual o nosso amigo. É uma palavra aqui acadêmica, né? Como fala? Vou usar aqui uma expressão aqui, uma expressão acadêmica. Tá, falei tudo errado, mas tudo bem. Os dois estavam bem na fita. Eles não tinham necessidade nenhuma de voltar para Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, gente. Quem ficou lá em Jerusalém foi aqueles poucos dos pobres e miseráveis que não foram levados para o cativeiro. Estava tudo destruído. Era um monturo de destruição. E Neemias e Esdras provavelmente nasceram lá no cativeiro. Eles não tiveram conhecimento de Jerusalém antes, porque vocês sabem que ficaram Jerusalém, né? O povo de Israel ficou cativo durante 70 anos. Então é tempo pra caramba. Esdras e Neemias provavelmente não tenha nascido nem lá. Mas a gente vê o amarrar de Deus, assim, Deus na história, né? Deus movendo esses homens, Deus movendo toda uma nação para ter. Deixa eu só silenciar meu telefone aqui. Deus movendo toda uma história para que o povo voltasse, para que a profecia se cumprisse. Nesse meio tempo, a gente vai ver até quem é Esdras, no primeiro ano do rei Ciro, Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para que ajudasse o povo a restaurar, a reconstruir Jerusalém. Até mesmo com dinheiro, com condições.
Então você vê Deus na história o tempo todo, Deus agindo na história, Deus movendo a história para que o povo tivesse a terra, a identidade, a cultura, aquilo que faz o povo ser um povo. Porque na verdade o povo já tinha sido todo misturado e muita gente nem voltou. E nesse meio tempo Deus levanta Esdras, levanta Neemias, para que houvessem duas restaurações distintas. A restauração a nível espiritual e a restauração a nível de território, de lugar, de uma cidade sendo estabelecida. Então a gente vai estar trazendo nas próximas, né? A gente vai estar revisando aí o pastor. Zacarias foi levantado como profeta, está sendo trazido sobre as profecias. Zacarias foi levantado como profeta nesse cenário. Nesse cenário. Porque Deus nunca deixou ninguém desapercebido ou sem saber o que ele faria. Então ali quando a gente fala, quando Zacarias fala, para vocês terem uma ideia, que Josué estava com as suas vestes sujas como sacerdote, por quê? Porque quando o povo ficou no cativeiro, todo mundo se misturou. Todo mundo ficou meio pagão, sabe? Ficou misturado, ficou tudo errado. E quando o Senhor dá aquela visão, por exemplo, de Josué com as vestes sujas, Josué como sacerdote, porque ele tinha se misturado. Porque ele não guardou as leis, porque ele não guardou aquilo que Deus deixou como direção, como diretriz, como modelo daquilo que o Senhor tinha estabelecido ele como sacerdote. Então você entendendo um pouquinho isso, quem puder ler Esdras, Neemias e Zacarias junto, talvez vai poder fazer uma junção. Quando a gente vê Neemias, Neemias era rei, era copeiro do rei de Artaxerxes. Artaxerxes provavelmente, tá? A tradição que fala, provavelmente, era neto da rainha Esther. Para vocês verem, tá tudo ligado. Né? E Artaxerxes também, ali quando Neemias chega na presença do rei com semblante triste, depois de 4 meses de oração, jejum, de lágrima, ele pergunta, por que você está triste? E ele fala, como que eu posso ficar feliz se a cidade dos meus pais está destruída? Então, assim, Deus levanta as pessoas no tempo, Deus faz caminhos no meio do deserto, como a gente costuma cantar, sem que a gente entenda, porque está tudo ligado a Deus, tudo é como se fosse uma trama, né, que vai se ajustando, vai até se formar aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Então, meus queridos, eu quero que, em nome de Cristo Jesus, essa palavra, assim, essa breve introdução, venha a aclarar um pouquinho o teu e o meu coração. E nos próximos a gente vai estar trazendo algumas coisas de Esdras e Neemias. Esdras era tão zeloso, para vocês terem uma ideia, dele, quando ele lê a lei, ele fala para o povo que o povo tinha se corrompido, tinha se casado com mulheres lá feito coisa que na lei de Moisés foi determinado que não... Casamento misto, isso, estava tentando lembrar o nome. Casamento misto, e ali Esdras arranca cabelo, a Esdras briga, Esdras, sabe? Tamanho era o zelo que Esdras tinha com a palavra do Senhor. E me constrangeu. Eu fiquei constrangida hoje quando eu estava vendo essa palavra. Porque a gente não tem esse zelo. A gente até sabe da palavra, a gente até conhece a palavra, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas o que a gente faz? A gente, isso não tem nada a ver, não é bem assim. Então você vê que Esdras, principalmente, ele como sacerdote, escriba, só para vocês terem uma ideia, como sacerdote, ele não exercia o sacerdócio. Ele era da linhagem de sacerdócio, mas como o pessoal estava misturado lá, ele não exercia, ele não tinha... Ele provavelmente era escriba lá para servir aos medos e persas. Mas ele tinha amor pela palavra e ele conhecia a palavra. Então, quando ele volta, é restaurado ali, através da vida dele, o culto ao Senhor e a volta à lei, à doutrina do Senhor, de Cristo não, né? da lei de Moisés, para que o povo tivesse um norte, saber o que deveria fazer.
Tá bom, meus queridos? Então essa é a pequena introdução. Na próxima semana a gente vai estar dando continuidade. O pastor vai falar semana que vem de Zacarias. E a gente vai dando conforme o Senhor nos der. Gente, o mais importante para a gente aprender com isso tudo não é simplesmente conhecer uma história. Eu tenho posto no meu coração a necessidade de nós reformarmos a nossa vida, restaurarmos o templo, essa casa, que é a casa do Senhor. Então, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu leio a palavra, eu analiso as Escrituras, eu vejo o quanto eu estou distante de Deus e o quanto eu preciso me aproximar dele. E quando eu leio Esdras, Neemias, os profetas, agora estudando Zacarias, nós vamos estudar Malaquias, nós podemos perceber o quanto estamos longe de Deus. Se você analisar a Bíblia corretamente, diligentemente, com amor, você vai ver o quanto nós estamos afastados do Senhor. E é hora de nós retornarmos, é hora de nós construirmos, voltarmos a reformar esse lugar, esse templo, para que a presença do Senhor seja real e que os muros sejam reparados, que a igreja do Senhor ela seja fortificada pelo Senhor, seja edificada pelo Senhor. Então, essa é a necessidade, não é para que a gente tenha um nome no Facebook ou no YouTube, mas a ideia é trazer de volta a palavra restauradora da vida dos cristãos.